é um grupo que vai funcionar, espero que a gente consiga funcionar dentro do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, né? Então aqui Aline, Jaine e Laura, não acredito! Visita ilustre, Nessa! Bem-vinda! Boa tarde! Tirando um tempo aí dessa vida glamurosa no Sul para poder participar com a gente, que legal! Graças a Deus eu tô de férias desde a semana passada e quando eu vi lá que ia começar hoje, meu Deus, eu vou começar. Eu não sei se eu vou conseguir continuar, mas pelo menos começar eu vou. Que massa, fiquei feliz, querida, não esperava sua visita, sua presença. Vamos aí então manter, né? A gente está aqui começando a contextualizar um pouco essa ideia de fazer um grupo temático sobre marxismo e história social das religiões dentro do LIER, né? O Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, a maioria da galera que está aqui já é membro efetivo, pesquisadoras vinculados ao grupo. Tem aí as nossas novas membros, pessoal que está se aproximando e conhecendo agora o grupo, a Aline, a Jaine, Laura, a Ana também, que é da turma, né, da graduação, que teve aula comigo em Teoria da História. Então, o LIER, ele já está aí há 10 anos na estrada, né, a gente se organizando nos cursos de História e com alguns colegas das Ciências Sociais, da Filosofia, fazendo um debate, estudo sobre religiões e religiosidades. Então, a maior parte das nossas tarefas desses últimos 10 anos foi estudar juntos também, debater e produzir, né? Então, trabalhar com pesquisas na graduação e na pós-graduação. Quem acompanha o grupo aí, ou pelo menos viu nas redes sociais, lá no YouTube do CPDIS, a gente começou aí durante a pandemia a colocar na rede, né, colocar lá no YouTube as nossas gravações de reunião, os nossos debates abertos também, presença de convidados, com professores visitantes e outras pessoas participando. Então, a gente meio que criou um espaço de diálogo mais aberto nesse sentido de apresentar o que está sendo produzido, conversar entre nós e tentar também ir melhorando essa nossa produção. Agora, em um certo momento, eu tenho insistido um pouco, principalmente junto com o pessoal que são meus orientandos, né, e lá nesses nossos debates, a tentar fazer um estudo um pouco mais sistemático e calmo a partir do marxismo, né? Quer dizer, a partir do materialismo histórico dialético, que é um método que a gente tem, né, pelo menos alguns de nós têm procurado aplicar nas suas pesquisas, não são todos os nossos colegas do LIER que estão trabalhando com materialismo histórico, então também isso não há problema, né? Mas alguns de nós têm feito uma tentativa de ver as possibilidades, então, de trabalhar com as religiões, trabalhar com os objetos religiões, né, com os nossos temas, utilizando essa proposição. E isso não é uma coisa simples, sem muitas questões, né? Então, nesses 10 anos, como a gente estava sempre lendo textos de sociologia da religião, antropologia da religião, historiografia, ciências da religião, a gente sabe que há um debate muito grande nessa área sobre, de fato, as melhores abordagens. E o materialismo histórico, ele sempre foi colocado como uma abordagem suspeita para se trabalhar com religiões. Primeiro, obviamente, por conta de uma questão que ela é mais, talvez, política e histórica, no sentido, né, do envolvimento dos diferentes movimentos que tomam por base o marxismo, movimentos revolucionários, os críticos sociais, que fazem a crítica da religião de maneira bastante contundente, né? Muitas vezes, inclusive, identificados aí desde o século XIX como inimigos, né? Inimigos da religião, inimigos da igreja. Então, juntos aí com livres pensadores, liberais e outros seres mais, que teriam aí na sociedade ou na história, em diferentes momentos, feito de fato um movimento para reprimir as religiões, ou para ser contrário às religiões, ou para fazer uma propaganda antirreligiosa, anti-igrejas, etc, etc. Então, há concretude histórica no sentido das leituras que foram feitas e
de valores, né, a partir de uma certa leitura do que seria a crítica marxista ou marxiana e engelsiana em torno da religião, que é assumida dentro dos movimentos políticos e que tem consequências concretas, né? E aí isso é uma questão. E a outra eu acho que é, de fato, um desenvolvimento historiográfico próprio da área, né? Então, na história, como que a disciplina ela foi se apropriando desses objetos religiões e como foi trabalhando, né? Então, os marxistas, vamos dizer, os historiadores marxistas, ao longo aí do tempo no Brasil, nem sempre se debruçaram sobre a temática das religiões. Eles estavam muito mais preocupados em debater sociedade, Estado, política, movimentos sociais, classes, né? Quer dizer, lidar com o osso duro, né, do debate e com a temática realmente que era o foco, né, de Marx e Engels, assim, para a gente pegar, ou dos marxistas posteriormente. É claro que na tradição aí dos marxismos, diferentes marxismos, alguns é claro, se debruçaram sobre a questão religiosa, a questão das religiões, né? Então, a gente pode pensar em vários autores, né, que são considerados marxistas importantes, como Gramsci, né? O próprio Engels, né, trabalhou em determinados momentos com a temática da religião, o marxismo ocidental, chamado marxismo ocidental, né, mais heterodoxo, como Michel Levy, que se aproxima muito do Max Weber, mas que trabalha fortemente com a temática da religião, e outros. A gente puxando aí, a gente vai encontrar. Inclusive, como o pessoal que me conhece sabe, o meu amado idolatrado orientador, né, professor Wilson Barbosa, né, que sempre escreveu sobre religião afro-brasileira e se debruçou e pensou também sobre essa temática utilizando o materialismo histórico dialético. Então eu estou fazendo esse grande preâmbulo só para poder contextualizar por que a gente está fazendo essa atividade que está fora das reuniões normais do LIER. Porque como a gente tem no grupo essa variedade maior de proposições, eu achei que seria muito chato da minha parte impor uma bibliografia única ou ficar muito tempo da nossa vidinha coletiva ali estudando um autor, numa pegada, né? Porque, como todo mundo sabe aqui, né? Cada um tem um monte de obrigações, né? Vanessa já chegou dizendo, vim, mas não sei se eu consigo ficar. E nosso semestre vai começar aí dia 15 de agosto. Eu sei que todos aqui vão começar a correr com a vida, mas eu espero que a gente consiga aí, na medida das possibilidades, fazer essa discussão. Tanto que no cronograma que eu deixei lá no grupo, que vocês viram, a gente teria 2 encontros por mês, né? A gente vai manter os encontros do LIER uma vez por mês, e aí isso é algo que talvez a gente vai ter que revelar depois no grupo grande. Mas, no primeiro momento, deixa eu só achar aqui o cronograma, de novo, que eu perdi. Cronograma temático. Aqui. Eu vou projetar aqui para vocês, para a gente ver juntinhos. Deixa eu ver. Aqui, né? Porque, como vocês viram no cronograma, eu separei aqui, e até por conta das mudanças de calendário da UFAL, né? A gente está hoje se encontrando durante o recesso, e semana que vem também seria, né? No dia 12, na sexta-feira, também durante o recesso. A gente pensou muito e discutiu aí entre as pessoas interessadas de fazer esses encontros presenciais, que seriam mais interessantes, né? Fazer presencial. Mas eu entendo aí os colegas que estão longe, o pessoal que não consegue chegar em Maceió. Então a gente poderia fazer esse esforço de fazer híbrido, né? Depois que começar o semestre, então a partir de setembro, a gente conseguiria se encontrar na UFAL, aqueles que puderem, e de lá fazer online, fazer a transmissão online, abrir o Meet, e quem tiver online entra no Meet e a gente consegue fazer híbrido, né?
Mas então a ideia, pelo menos agora em agosto, é iniciar então na discussão online, né? Então hoje e na sexta-feira, dia 12, se tiver ok para vocês. Pois é, né? Vamos ver. Porque eu estava vendo que deu certo para algumas disciplinas que eu estava ministrando semestre passado, híbrido, a internet estava contribuindo lá no UFAL. Então só a internet da UFAL não dá ruim que dá certo, né? A gente consegue fazer. Beleza? Então, vai ser esse resto de ano focado, então, no Marx e no Engels, especialmente, e só no final do ano separei aí o texto da tese do professor Romero Venâncio, que é a Crítica da Religião em Marx, 1840-46, que é a tese de doutorado em filosofia. São 3 capítulos, e aí a gente teria um comentarista, né? Quer dizer, a ideia é a gente pegar mesmo o texto do Marx e do Engels e tentar mastigar nós, né? É claro que sempre vai ter uma referência ou outra que ajuda na leitura, mas o esforço aí é nosso, né? De compreender e depois ter aí uma avaliação que o professor Romero Venâncio faz, que ajuda também nesse entendimento, tá certo? Deixa eu ver, da introdução que eu queria fazer. E aí o que acontece? Um grupo de estudos, né? Qual que é a diferença? Bem, lá no LIER, como eu falei, a gente está fazendo já um debate mais amplo, quer dizer, o pessoal apresenta as pesquisas, a gente dá pitacos, faz perguntas, então é um debate mais aberto. O grupo de estudos toma uma exigência nossa, que é uma leitura sistemática do material antes da reunião, como vocês sabem, então a gente tem que chegar no grupo já com o texto lido, de preferência, e não tem aula, né? Não é o professor, é todo mundo dando seus pitacos. Aqui eu coloquei como os mediadores, né? Eu vou mediar o debate hoje, o Wellington vai mediar alguns também, e aqui tem os lugares que estão sem ninguém, mas é para vocês se disporem, né? Então, quem quiser puxar a discussão na próxima, no dia 12, sobre as teses de Feuerbach, as teses sobre Feuerbach, né, que está na ideologia alemã, pode falar, que a gente marca aqui, senão fica aquela responsabilidade coletiva, tá? Então, só vai funcionar se a gente realmente conseguir fazer a tarefa de ler e discutir, e não ter vergonha, e fazer pergunta mesmo, e se não entendeu, não estou entendendo nada, porque eu também não estou entendendo tudo, né? Eu estou aprendendo também, eu insisti isso com vocês, eu sou uma estudante, né? Estou estudando, estou sistematizando melhor agora, aquilo que que eu fui aprendendo aí ao longo da formação a respeito do materialismo histórico e mais ainda a respeito dos textos específicos do Marx e do Engels. Então, é um esforço realmente coletivo, tá, pessoal? Porque se não der certo, não dá certo, né? Só vale a pena realmente se a gente fizer esse esforço coletivo, tá? Então é isso. Parei de falar. Comentários sobre essas coisas primeiras que eu falei? Já pode começar discordando também, colocando outras ideias. Vai dar certo ou não vai? Porque é claro que, sim, também, uma outra coisa, última coisa. Como eu falei, o interessante, talvez, ao a gente conseguir se apropriar melhor dessa discussão a partir do marxismo para o trabalho com religiões, é a gente poder fazer uma eleição mais competente, vamos dizer assim, das possibilidades concretas ou não de utilizar o materialismo histórico dialético nas nossas pesquisas. E aqui eu estou falando muito a partir da história, mas a Jaine e a Aline, se eu não me engano, são da psicologia, né, meninas? Ou eu estou enganada? Isso. Pois é, então é um outro aporte, né? Quer dizer, ali na psicologia você tem uma outra discussão, mas você tem, é lógico, uma questão ali com a psicologia social, tem uma galera que trabalha, inclusive na parte clínica, né, a partir de alguns pesquisadores de tradição marxista, né, tipo Vygotsky, uma outra galera ali, Frantz Fanon, vamos lembrar, né, era psiquiatra também.
Então, você tem também na psicologia ali uma linha que toma para si alguns desses elementos, né? Quer dizer, eu não sei qual que é a pegada das meninas, já em ali, então, nos seus estudos aí, na sua formação, mas quer dizer, para a história aqui a gente tem um certo encaminhamento, mas na psicologia também, se interessar, teria outro, né? Acho que todo mundo aqui, o resto é todo mundo história, né, gente? Então tá. Então é isso, né? Então vamos ver se a gente consegue pelo menos tomar decisões mais balizadas aí nas nossas pesquisas a respeito das nossas influências e pressupostos teórico-metodológicos. Belezinha? Então é isso. Então eu vou tirar isso aqui e aí a gente vai pro texto, que é o mais divertido de todos, né? Como é que foi aí a leitura, meu povo? Vamos começar começando. Eu mandei o textinho em PDF, né? O PDF amigo desse livrinho. Eu havia avisado. Não entendeu nada, Aninha? Eu havia avisado que a introdução estava no final, né? Era lá no final. A introdução são 10 páginas só, é pouquinho, é pequenininho, não é grande. E eu tenho essa brochurinha aqui, que é um encartezinho que a Boitempo deu, que é o mesmo texto também. Tá lá. Então vamos para acompanhar, vou colocar aqui na tela. A Laura falou também que teve bastante dificuldade. Então, Hélida também, Hélida tá balangando aí a cabeça. Sim, professora. Sim, professora. Cadê o bichinho? Tá aqui. Eu achei difícil porque tem muita informação colateral que a gente tem que ter, né? Então, tem que saber o que estava acontecendo na Alemanha naquele tempo, para saber do que eles estão falando, né? Por exemplo. Pois é, essas informações extras é que ferra a gente, né? Você tem que estar, sabe, tá muito ligada nos processos. Oi, o Marcelo levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Não, Boa a tarde. princípio, eu lembrei logo uma aula da professora, né, no período remoto, que ela trata sobre metodologia das religiões e falava de um texto que falava um pouco do marxismo vulgar. Quando a gente está nesse... Eu me identifiquei porque eu acho que eu estou nesse nível abaixo. Porque eu sou, assim, da graduação, eu peguei um período de graduação que era mais focado na parte didática mesmo, do ensino religioso, do ensino de história. A parte teórica aí ficou um pouquinho a desejar. E quando a gente entra na vida adulta, de casado e tudo mais, a gente perde um pouquinho a pegada. Então, estou tentando voltar agora nessa pegada desse período da pandemia, com os encontros com a professora Irineia, né, do LIE. Então, eu estou pegando o ritmo. Para Marx, eu pretendo, querendo compreender melhor e até para utilizar nas minhas pesquisas, eu entendo que eu tenho que aprofundar bastante, que eu ainda estou no nível muito superficial. Por isso que eu acho que vocês vão me ajudar bastante. E eu vou com o espírito aberto de que às vezes eu acho que a pergunta minha, que meus questionamentos são bobos ou não seriam importantes, mas eu vou fazer. Vou ter que fazer, porque eu só vou progredir, passar do vulgar para alguma coisa mais substancial, compartilhando com vocês me ajudando e, na medida do possível, puder ajudar também. Vai ser uma troca, né? O texto em si, eu não tinha contato com ele, já tinha tido contato com ele, né? Foi uma leitura interessante, mas também não vou dizer que totalmente compreensível, né? Assim,
para dizer, olha, eu entendi tudo aqui. Entendi umas partes, outras partes ficaram. Eu acho que foi a Séfora que comentou a questão do contexto histórico. Eu acho que talvez tenha que aprofundar esse contexto do próprio Marx, né? A gente vê muito, ouvir falar, tal, tem uma ideia muito genérica, mas não específica. Mas, a princípio, vou passar aqui para vocês minhas impressões do texto de uma forma genérica e aí vocês vão complementando e a professora vai botando bola para frente aí. Ele é um texto que tem alguns pensamentos assim, ou frases assim, um pouco famosas de Marx, né? O ópio do povo, a religião e tal. E quando a professora passou a bibliografia, antes de ler, aí é crítica da filosofia, né? Aí você pensa, não, o texto é sobre filosofia. É sobre filosofia, completamente. Filosofia do direito, né? Aí você, não, poxa, vai fazer alguma relação ali com o direito e tudo mais. Mas aí, quando você começa a ler, aí você vê a relação com a questão da religião. A crítica da religião. Eu acho que, eu não sei se é a percepção correta, mas aí essa crítica, o texto em si, ele, na minha percepção, já não é nem tanto uma crítica para o Marx da época. É tipo como se a questão do pensamento religioso na Alemanha, no período que ele descreve, já fosse uma coisa continente a questão dessa crítica à religião como explicativo. Tanto que ele vai passar a falar um pouquinho da religião logo no início. Deixa eu pegar aqui, eu fiz umas anotações aqui, para eu tentar ser linear, pelo menos. Só um segundinho. Certo. Essa crítica da religião, como sendo a religião uma base ilusória, uma base que um pensamento, um sistema que não é explicativo, é um sistema que estaria a serviço do Estado ou a serviço. Ela não contribuiria para a emancipação do homem. O homem, para se tornar homem autoconsciente, ele deveria, eu não sei se é a palavra correta, tá certo? Superar ou compreender a religião de uma forma diferente. Da forma que ela era uma forma de alienação, né? Essa superação da consciência, da autoconsciência, viria com essa superação, ou pelo menos uma forma diferente de ver a religião, né? Então, ele parte como um sistema, ele vê a religião como algo que, dos modos que algo que alienava, e ele já dizia que a crítica em cima dessa religião, lá na Alemanha, ou deveria, ou seria, o ponto de partida para quando você percebesse que esse sistema religioso era uma parte ilusória, na minha concepção, era um ponto de partida para você empreender outros estudos, né? Você ir além, né? Então, a religião talvez fosse, essa crítica à religião fosse o primeiro ponto. E a filosofia, que permeava, que dava sustentabilidade a essa forma de pensar, era a forma que nós deveríamos pensar o Estado, pensar o sistema de exploração das pessoas, né? Então, era uma crítica a esse sistema ilusório e era uma parte de busca de superação. Isso para o Estado, para tudo mais. E um ponto que ele fala, acho que a professora o pessoal vai comentar também, que eu achei interessante, aquela parte que ele fala do radicalismo, né? Ser radical é pegar pela raiz, é o homem pelo homem, e não se pode entender a crítica da arma da filosofia, a filosofia da arma, coisa do tipo, através da própria essência, tipo assim, não só supera as questões materiais através da questão material, né? Então, é tipo, olho por olho, dente por dente.
Para você superar, para você passar aquilo, você tem que ir naquela essência, né? Então, é uma visão um tanto geral, ainda digamos que eu estou sistematizando a parte de pensamento. Eu já percebi que para as leituras minhas, eu vou fazer um fichamentozinho, vou deixar lá guardadozinho, e abaixo do fichamento vou anotar meus pensamentos, porque ajuda a ter uma concepção linear, porque o pensamento de Marx envolve muitas coisas. Então você tá por aqui, aí quando pensa que não, há vários caminhos e você acaba se desviando, às vezes, do foco. Mas, no geral, uma percepção bem ampla do texto foi essas concepções que eu tive. Não vou dizer que entendi e também que não entendi, mas foi um primeiro passo do degrau. Obrigado aí. Massa, Marcelo. É isso, estamos indo. Marney. Então, tá dando para me escutar aí direitinho, gente? Bem, complementando a fala dos colegas aí, a leitura, eu gosto desse texto, pessoalmente, apesar de ter muitas dificuldades, como foi a Séfora, se não me engano, que falou. A minha se dá, geralmente, em um nível também do conhecimento histórico mesmo, da época em que ele está escrevendo, né, da história da Alemanha, muito focado na história da Alemanha, os exemplos que ele puxa no texto. E uma outra dificuldade que eu sinto muito também é a filosófica, né? Porque aqui nesse texto ele está dialogando com um pensamento específico, hegeliano. E aí, relendo, né, esse texto, eu peguei alguns outros textos de apoio que eu tinha e tal, e para entender, né, essa relação, porque eu mesmo nunca li nada de Hegel. Então, tem muita coisa que me passa batido mesmo, é uma deficiência de conhecimento filosófico mesmo, e sinceramente eu ainda não sanei. E aí, sempre me chama a atenção, né, nessas passagens dessa introdução que ele faz, é justamente essa coisa de se ligar bastante ao real, ao material, né? E aí eu fazendo essa coisa de ler textos paralelos que eu já tinha lido, aí eu vi uma notinha que eu peguei aqui, que eu anotei, de uma citação, que é de um dos livros dele, que ele diz, eu vou ler rapidinho aqui, quando ele vai fazer a diferenciação, né, sobre o que é o pensamento dele, o materialismo, o método dele e o do Hegel. Ele diz assim, meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento é o criador do real, e o real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado. Ou seja, vai entrando muito essa questão do subjetivo, mas a base de onde ele vem é desse contato com a materialidade. E aí você meio que vai entendendo assim essa questão que ele faz assim de colocar justamente frases como esqueci o nome do parceiro aqui agora que eu vou falar, tá aqui na fé do nome dele a minha internet, mas enfim, que o homem faz a religião não faz o homem. Tem outra também que mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. Aí, ou seja, ele sempre está pegando essa coisa assim de que quando a gente pega os idealismos, que são interpretações distorcidas até da nossa própria vivência do mundo, e tentar tratar isso como real seria o diferencial dele para Hegel. Hegel faria isso, ele já pegaria de uma base mais real. Então, no caso, seria que, como se a própria religião, né, apesar de ter uma função ali psicológica, mas ela tem essa coisa de ser uma distorção até de uma realidade, que a própria superação dessa religião em certo ponto, né, desse fator religioso, seria uma superação dessa realidade, onde ele vai descrever submissão. Achei interessante essa reflexão assim, e é uma autocrítica aí que é justamente essa deficiência filosófica para entender o que Hegel fala e tal, e eu achei legal esse fragmento aqui, porque deu um suporte à leitura, para deixar bem claro, assim, nas palavras do próprio Marx, o que é que difere ele de Hegel. Maravilha, Marney. Tá bom.
Só um pitaquinho, professor, aproveitando que o Marley falou, essa questão da diferença do materialismo e do idealismo é uma que pega bastante, né, para a gente entender. A gente lê, a gente ouve, mas demora, fica muito nebuloso, né? Exatamente o que é pensar de uma forma e pensar da outra forma. Sim, eu acho que esse é um bom ponto para começar, né? Essa diferença de materialismo e idealismo, né? Eu acho que aqui falando, tem ponto toda hora falando materialismo histórico dialético, materialismo histórico dialético, né? Porque essa citação que o Marney trouxe, ela é bem clara nesse sentido, quer dizer, se por Hegel, o movimento do real ele parte do pensamento. É a ideia que cria, o espírito absoluto é que cria as coisas. Então você parte não do concreto, do material, você parte primeiro de uma abstração. E aí essa abstração ela vai concretizar-se no mundo. É um processo inverso do que o Marx está falando e está defendendo a partir do materialismo. Porque a gente observa o real nessa perspectiva do Marx e do Engels. Você observa primeiro o real, esse real ele vai ser pensado, você vai pensar esse real, né? Ele vai se tornar pensamento, você vai refletir sobre ele, vai entender ele para além da aparência que ele se dá na nossa frente, e aí você vai entender o movimento desse real. Então é diferente do processo do Hegel. Porque o Hegel, ele também vê o movimento, mas ele vê o movimento a partir da abstração. Oi? Sabe a sensação que eu tenho? É que assim, eu já estou lhe ouvindo falar, já assisti algumas pessoas explicando isso. A sensação que eu tenho é que vocês, especialistas que já entenderam, para você que está falando, está muito óbvio falar que a parte da matéria, e aí você entende o que é real, vem para a sua cabeça o que é real, ou então você primeiro idealiza, só que para quem não entendeu ainda, falta substância, sabe? Falta exemplo, falta enxergar isso sendo realizado. Tá, vamos tentar dar um exemplo então, gente. Vocês ajudam aí também. Tá. Porque qual que é o problema? O problema é que na nossa experiência de pessoas humanas vivas, essa separação ela não está tão distinta na nossa cabeça, porque a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo concomitante. A gente faz e pensa e faz. Aí você está pensando e está fazendo e está pensando ao mesmo tempo. Então, assim, não tem separação. Porque primeiro a gente nasce, o mundo já está ali. E aí a gente vai se desenvolvendo como de criança para grande e vai descobrindo esse mundo. Vai entendendo como ele funciona. Mas na nossa cabecinha, a gente cria também as nossas fantasias, as nossas coisas, né? Quando a gente a criança começa a especular, mas o que é isso? Pergunta para a mãe, para a avó, para o pai, mas como é que isso? Por que o céu é azul? Por que isso é tal coisa, né? Eu lembro de perguntar para minha avó, mas se o mundo é redondo, como é que a gente não escorrega dele? Como é que a gente fica parado em cima do mundo? Não entendi, achava que o mundo estava girando, não tem como eu ficar parado em cima dele. Então, a gente faz essa coisa concomitante. Mas os filósofos, por uma questão talvez didática, ou exatamente para você ter uma sistematização de entendimento e compreensão da realidade, eles procuram distinguir coisas. E nessa nossa tradição ocidental, e aí, porque também tem isso, né? Veja, a gente está falando aqui pensando Hegel, porque o Marx está em diálogo com Hegel, mas o Hegel estava em diálogo com a galera atrás. Né? Então, se a gente for pensar só essa tradição ocidental, ela desde lá dos gregos ou dos egípcios, né? Quer dizer, nós seres humanos, desde que a gente começou a se fixar, a constituir essa chamada cultura de civilização, a gente está elucubrando essas coisas do mundo, né? Tentando entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que a gente, afinal de contas, faz. Né? Então, os filósofos eles vão tentar sistematizar isso. Aí vamos lembrar que na tradição ocidental, o logos, o pensamento, ele sempre foi como se fosse algo assim, não. Somente é o pensamento que traz a verdade e a sabedoria, aquela coisa, né? Platão, né? Depois lembrar lá no Descartes que é penso, logo existo.
Então é o pensamento que traz existência. Eu só sou ser humano porque eu penso, eu raciocino, eu sou diferente dos bichos. Porque bicho não pensa. Então se eu penso, eu sou superior. Então isso está muito arraigado como pressuposto na nossa cultura, no nosso tipo de, na filosofia que a gente é. Por isso que esse pensamento ele é quase como realmente ele tem uma existência própria. E é isso que o Marx está questionando. Isso é balela. Não existe pensamento com existência própria. Não é que o ser humano lá, o bichinho que estava lá na árvore, que virou, quando a gente se separou dos primatas e viramos Homo sapiens, foi só o cérebro que, tipo, eureka, né? Agora eu sou o melhor. Não, foi praxis, foi atividade prática concreta. Foi mexer nas coisas, usar os dedões, conseguir construir ferramentas, desenvolver linguagem, mas desenvolvendo linguagem na convivência com o grupo. Foi essa situação concreta, real, essa base de existência que é o pressuposto do Marx e do Engels, quer dizer, temos que estar vivos para poder fazer história. Então temos que conseguir comida, roupa, temos que criar as coisas. Então é prática, é praxis, né? É teoria e prática junto. Aí é que vem a diferença. Porque se os filósofos estão lá, com barriga cheia, no bem bom, tomando seu vinhozinho, e filosofando, tipo, o logos, né, o pensamento, o espírito absoluto que se cria, que se pensa. Mas não é bem assim, né? Quer dizer, a disputa está exatamente nessa, né? Então o materialismo ele está falando, veja, não é bem isso. Porque para a gente filosofar, para a gente fazer história, a gente tem que estar vivo. Para a gente estar vivo, a gente tem que comer. Para a gente comer, a gente tem que trabalhar. E aí, como é que é as relações de trabalho? Como é que funciona esse babado, né? E aí o Marne, quando ele fala isso, porque para o Marx, assim, é isso, né? Você fala assim, poxa, aí deixa eu organizar aqui meu raciocínio também para poder dar a minha contribuição, dar uma opinião. Realmente, é muito difícil ler esse texto se a gente não conhece um pouco da história da Alemanha, entender o que está acontecendo, e mais ainda, se a gente não entende o que é o texto, né? Então, isso também é algo que a gente precisa tomar atenção nos nossos estudos. Por exemplo, a gente já acha esquisito o fato de ser uma introdução que vai no final do livro. Fala, pô, cara, por que você não botou isso no início? É porque ele escreveu a introdução depois, gente. Ele escreveu o livro em 1843 para fazer a crítica do livro do Hegel que chamava A Filosofia do Direito, 1820. Um texto que o Hegel escreveu chamado Filosofia do Direito, 1820. E aí o Marx, naquele processo dele de distanciamento do pensamento hegeliano, né, do distanciamento dos jovens hegelianos, de fazer a crítica, então, desse pensamento, ele pega o livro do Hegel, e aquele livro do Hegel que era separado por parágrafos, vocês devem ter tido curiosidade de olhar aí o livro, olhar as partes, a gente vê que ele está numerado por parágrafos, né? Porque ele está rebatendo Hegel parágrafo por parágrafo. E aí, o texto do Hegel, diz o Alisson Mascaro, né, gente? Agora eu vou usar aí chamar os universitários para ajudar, porque eu não sou jurista, não sou filósofa, não entendo nada também, estava procurando para poder estudar. O Alisson Mascaro tem uma aula muito legal sobre esse livro, que ele fala, primeiro a gente tem que lembrar que o Marx, ele estudou, ele fez direito. Ele era, você não tinha outro curso ali, né, o curso que dava a base era direito, então ele fez direito. Hegel, a gente sabe que tinha uma importância gigante ali na Alemanha, né? E quando ele vai fazer esse debate, então, ele está pegando exatamente ali o texto. Então, esse livro aqui, ele não está completo, perderam as primeiras páginas, então ele começa o livro lá faltando parágrafos daquela crítica que ele já estava fazendo de Hegel, e quando ele terminou esse livro, teve um tempinho. Ele terminou o livro, aí ele casou, foi para a lua de mel, aí ele já estava com as ideias pensando mais, assim, saindo daquele debate só da política, né, da filosofia hegeliana, tentando se aproximar cada vez mais de questões concretas da economia política. Então, depois é que ele escreve a introdução. Então, essa introdução, quando ela chega, segundo aí os especialistas, né, eles vão falar que é o primeiro texto materialista de Marx.
Quer dizer, ele já não, ele ali, ele em vez de ficar só batendo no Hegel, ele começa a colocar suas ideias também, daquilo que ele está pensando mais sobre essa coisa mais concreta, né? Das relações da sociedade, do Estado. E aí, sobre isso também é importante a gente entender, porque por que é difícil, né? Porque ele está fazendo um debate sobre o Estado, sobre a concepção de Estado. E aí a gente tem que falar, porra, aqui na Alemanha, qual que era a concepção de Estado vigente? Como é que está a organização ali, né? Quer dizer, eles estão ainda, a Alemanha, a gente sabe, não era unificada ainda, eram os Estados alemães, é ainda antigo regime, mas eles estão passando por um processo de criar uma Constituição, que tenta ser uma Constituição moderna, mas ainda com muitos limites, né? Então você tem realmente um contexto aí muito anterior para a gente levar em consideração, né? Aí eu tinha feito umas anotações para ajudar naquilo que o Mascaro tinha falando, porque eu acho que isso é interessante e importante e ajuda a gente a entender também o debate da religião, né? Porque, lembrando do contexto, o Hegel é do século XVIII e XIX, né? O Marx, ele nasceu em 1818, ele não foi aluno de Hegel, mas ele foi aluno de alunos de Hegel. Então, né, esse pensamento hegeliano, a gente sabe, ele era bastante forte ali. Só que qual que era o pensamento do Estado, a questão do Estado e da política que eles estão debatendo, que eles estão disputando? Segundo Alisson Mascaro, ele fala o seguinte, assim, que ali naquele século XVIII, o pensamento forte era o pensamento de Kant. E a concepção de Kant era que a razão, ela mora no sujeito. É o sujeito, indivíduo, que tem a razão. Essa razão, esse pensamento, né? É essa razão que vai te ajudar a conhecer a verdade, o conhecimento. Então, a verdade, vamos dizer assim, a razão está no sujeito. A razão não está no Estado. A razão está no sujeito. Segundo o Alisson Mascaro, esse pensamento ele é um pensamento revolucionário da burguesia. Antes da burguesia fazer a Revolução Francesa e tomar o Estado para si e organizar o Estado de acordo com seus interesses, esse pensamento kantiano era o pensamento revolucionário da burguesia. Não queremos aí, né, o absolutismo, né, regras que não dizem respeito ao bem comum, mas é desse indivíduo, desse sujeito. Né? Então, a burguesia, nesse caso, ela está contra o Estado absolutista. Né? Mas depois da Revolução Francesa, o pensamento hegeliano é que vai avançar, porque o pensamento hegeliano, a razão, ela está no Estado, a razão não está mais no indivíduo. Então, o Hegel ele vai ter lá, né, todo um debate que no livro, se vocês pegarem a introdução que tem nesse livrinho aqui, que foi escrito pelo tradutor, o Rubens Derleth, ele vai falar, porque na concepção de Hegel, você tem essa questão que o Marne trouxe aí do debate do real. Né? Esse real, se é a ideia absoluta, o espírito absoluto que concretiza-se na realidade, na história, a expressão desse absoluto, dessa razão absoluta que se concretiza, é o Estado. Então, o Estado é o real. O Estado é a razão concretizada. Então, como é que você vai questionar esse Estado? Se esse Estado ele é uma expressão do espírito absoluto, da razão concretizada no mundo. Quer dizer, você não vai questionar isso. O Alisson vai dizer, vejam como é engraçadinho, isso aqui é a burguesia que tomou conta do Estado. Antes o Estado era meu inimigo, então a razão está no sujeito. Agora que a gente tomou o Estado para nós, não, a razão está no Estado. Né? E aí todo o debate gira em torno de quê? Da política, como que a política vai gerir esse Estado. Então, se eu não me sinto representada no Estado, o problema é o quê? O problema é eu, indivíduo ou grupo, eu preciso me organizar, criar uma representação, votar no meu político, ter uma Constituição que vai me dar garantir direitos civis, em que eu vou poder ir lá, então, chegar no Estado e pedir os meus direitos, ou fazer exigências de representação política. Mas não é o Estado que é colocado em xeque. O Estado não é questionado. Então, dessa filosofia de Hegel, que segundo Alisson, né, o Hegel ele é o filósofo da burguesia. É assim, né, vamos dizer, o discurso que está mais afinado com os interesses da burguesia nesse Estado. Então, o texto em si, da crítica da filosofia,
do direito Hegel é um texto chato, assim, é difícil de ler. Porque primeiro você não lê o Hegel, aí você vai para aqueles parágrafos lá, você quer morrer. Que é uma chatice sem fim, é difícil de entender de fato. Né? Eu teria que ter lido o Hegel para poder ler a crítica que o Marx faz do Hegel. Que provavelmente deve ser muito interessante, gente. É que a gente não tá nessa pegada, né? Só que aí, a introdução que o Marx faz já é uma introdução maravilhosa, esse texto é lindo. Tem umas partes que a gente não entende mesmo, porque tem esses pressupostos, o debate que ele está fazendo antes, né? Então, quer dizer, ele está ali no seu processo também de desenvolvimento do seu pensamento, o Marx está evoluindo o pensamento dele, ele está querendo sair desse enrosco, desse debate só da política, do Estado, né? É um momento que os especialistas vão falar aí que o Marx ele ainda não é um comunista, ele é um democrata radical. Eu comentei com isso, né? A Aninha deve lembrar, a gente comentou isso na aula de teoria da história, né? É um momento ainda que ele é um democrata radical, ele quer democracia na Alemanha. Ele está começando a se organizar ali com a galera lá naqueles jornais, né? Ele é jornalista também, e ele quer quebrar o absolutismo, né? A Alemanha ela é atrasada. Nesse texto aqui da introdução, ele fala muito isso. A Alemanha está atrasada, né? Isso, Aninha, tem lá as cenas do filme, isso mesmo. Filme Jovem Marx. A Alemanha está super atrasada em relação à França, em relação à Inglaterra, né? Quer dizer, o que a França e a Inglaterra já fizeram, já avançaram em termos de Estado, em termos de política, a Alemanha está ali ainda. Então, o que a Alemanha tem? Só tem filosofia, só tem cabeção. Quer dizer, fica lá nos seus delírios filosóficos, mas em termos concretos, materiais, não funciona, né? Está cheio de problemas, né? Então esse texto da introdução ele está fazendo essa passagem de sair do debate da política do Estado, só da discussão com Hegel, para começar a afirmar uma outra proposição, que é essa proposição que o Marcelo estava comentando, né? De você perceber uma série de debates que trazem uma aparência, mas que escondem a sua essência. E a sua essência concreta, ela é uma essência de exploração, de divisão entre classes, né? Então, ali na introdução, vocês percebem que ele vai do mais abstrato para o mais concreto. Não dá para perceber isso? Ele fala da religião, porque seria esse, né, esse espírito desse mundo aí, né? Até chegar lá no final, onde ele vai parar lá na revolução com os proletários, né? Ele vai para a luta de classe. Então, é esse debate mais amplo, vamos dizer assim, onde é que ele está, né? E aí eu fico pensando, poxa, mas por que a gente parte com a religião aí, né? Por que ele começa exatamente com a religião, né? E é lindo esse texto aqui. Eu leio e releio ele já várias vezes para poder, parece, ele está sempre querendo dizer, ele está dizendo e desdizendo, é sempre muito dialético, né? É e não é, mas pode ser. Fala, Pedro, porque eu paro de falar um pouco. Não, é que a cena foi. Ele começa falando sobre a religião, né? Aí ele fala que na Alemanha a crítica à religião já está feita. Aí a senhora traz aí o Mascaras, eu lembro do Althusser, que assim, esse período o Marx ainda não. Ele está fazendo o distanciamento do Hegel, mas ele está fazendo o distanciamento do Hegel baseado no Feuerbach. Sim, e ele está começando a se distanciar do Feuerbach, mas ainda não. Né? O Alisson fala que ele, quando ele terminou esse livro, e ele terminou a introdução, ele mandou uma cartinha para o Feuerbach, toda amorosa, assim, agradecendo toda a contribuição do Feuerbach. Exatamente, pode falar, Pedro. O livro, né, diferente da introdução, ele fala bastante do que o Hegel troca o sujeito pelo predicado, o predicado pelo sujeito. E isso a pessoa vê muito no pensamento do Feuerbach. Aí, nesse caso, essa parte assim, da crítica, né, do que ele fala, eu imagino que a crítica que ele fala que já está concluída seja o pensamento do Feuerbach. Aí eu acho que ele quer usar o pensamento do Feuerbach, a crítica da alienação na religião, com a crítica da alienação no Estado. Nesse caso,
Aí eu acho que também entra já no final do texto, entra bem assim a biografia do Marx. Porque no texto, no restante do livro, ele não fala em canto nenhum de proletariado, de revolução, em nada. Ele só está debatendo o Hegel. Mas se a gente for pensar que em 43 e 44 ele foi exilado e foi parar na França, lá na França está tendo um movimento muito forte do operariado organizado. Tanto que quando a gente vai ler o Lenin, né, ele fala que o pensamento do Marx tem três bases, né? A filosofia, que é o Hegel, o pensamento político, que seria o proletariado, que ele surge lá na França, e o econômico, que seria lá na Inglaterra, com o Ricardo, com o Smith. Aí eu acho que vai nessa pegada que a senhora falou, só que eu fico pensando nessa questão do se esse texto não seria muito, não seria Marx de verdade, assim, o que a gente vai ler ele fala aqui de alienação, mas se a gente for ver o restante do Marx, além do, ele só fala de alienação no manuscrito. E aqui, depois não fala mais nada. Mas a alienação está no capital também. Fetichismo da Mas mercadoria. aí ele usa mais-valia quando vai falar e não usa alienação. Mas não, mas aí você tem também no capital, você tem também tá subentendido, tá presente ali. Mas assim, a gente tem que entender o autor nesse seu processo também formativo. Eu acho que não tem problema o fato de que aqui ele não está ainda, vamos dizer, não é o Marx maduro, né? O Marx pleno. Porque também não tem pleno, né? Ele morreu lá em 1883, ele estava estudando coisas novas, ele estava aprendendo outros assuntos, estava revendo, repensando outras coisas. Então, acho que essa talvez não é um impeditivo, né? Cortou minha fala, Nesse? Deixa eu ver. Voltou um pouquinho, mas já voltou. Voltou? Não, eu estava falando assim, que eu acho que não tem problema o fato dele não estar aqui maduro, pleno, né, ainda. Porque o pensamento dele ele vai mudando, vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Mas é importante a gente entender realmente o momento que ele está. E aí, como o Pedro chamou a atenção, isso é importante. Aqui ele está nesse distanciamento aí com Hegel, né? Distanciamento com jovens hegelianos. Porque depois, no ano seguinte, quer dizer, uns poucos anos depois, ele vai escrever Ideologia Alemã com Engels, né? E aí sim vai fechar de vez esse capítulo na vida dele. Mas esse debate da alienação, da religião, eu acho que aí está talvez um dos problemas que a gente, ao trabalhar o materialismo histórico dialético nos objetos religiosos, a gente tem que estar bem compreendido isso. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso mesmo. Certo? Fala sobre isso. Então, professora, vocês foram para alienação, mas voltando um pouco atrás, essa questão da crítica começar pela religião também tem muito a ver com o Engels está tentando explicar o Estado que vinha sendo explicado pela religião. A conexão da religião criando o Estado, dando poder, é muito forte nos séculos anteriores, né? Então, na monarquia, até ali, a religião estava muito misturada com o Estado nesse sentido de os poderosos se diziam poderosos graças a Deus, né? E o Hegel vai, em função da necessidade da burguesia de afastar a monarquia, ele vai tentar explicar o Estado de um outro jeito, né? Essa é uma questão muito, muito fulcral ali na discussão do Hegel e eu acho que o Marx começar por aí tem a ver com isso também, né? Tem, mas aí a gente pode. Tem, não tem. Tem, não tem. Mas tem. Varney, fala primeiro tu. Sobre esse ponto mesmo de começar o texto pela religião, né? Que ele vai falar sobre as bases materiais, mas as bases materiais ele vai definir aquelas coisas muito complexas, não nada exatamente tão específico. Mas, por exemplo, o Estado, sociedade. O Estado se faz a partir de indivíduos, de povos, de espaço geográfico, relações econômicas, políticas, cultural e também religiosas, entre a religião. Sendo que no último aspecto, ele dá um papel assim extremamente importante, né, sobre a condição assim de um povo. Ele vai falar até, tem logo na página 145,
A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. A exigência de que abandonem as ilusões. A, a exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões. Aí ele conclui dizendo: a crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do vale de lágrimas, cuja auréola é a religião. Ou seja, é como se, inclusive toda a religião, pegando especificamente a religião cristã, que é a predominante no Ocidente e tal, ela se dá grande parte de suas recompensas, suas bênçãos, suas benesses, com uma realidade posterior a essa existência material de recompensa, aquele que aqui sofre também, né? Tem essa coisa também, que se essa realidade ela tivesse um caráter meio de penitência mesmo, sei lá. E aí ele vai pegar essa coisa assim, a religião é como se fosse a expressão máxima dessa lógica invertida e uma interpretação da realidade a partir do que se tem da real. Só dando esse adendo aqui. Deu uma cortadinha pra mim também agora no final. Mas... será que foi só pra mim, gente? Vocês ouviram ele? Cortou o também. finalzinho mesmo. Foi em que parte exatamente? Quando você fez assim, eu já não ouvi. Ah, tá. É que a religião é colocada aqui como se fosse justamente essa coisa a expressão máxima onde se dá essa coisa da realidade invertida, né? Entendido como invertida. É tipo, aqui é onde ela encontra meio que a sua, sendo aqui meu filósofo, ali a pedra filosofal da ilusão, né? Dessa realidade, dessa lógica invertida do que é o ideal e o real. Sim, pois é. Pessoal ilusório, né? Já nem você falou. Exatamente. Então, por que começa com a crítica da religião? É que o Pedro, ele retomou, né? Aqui ele está, é claro, se apoiando em Feuerbach, lembrando que o Ludwig Feuerbach escreveu o livro, quer dizer, o Feuerbach, ele foi aluno de Hegel, e ele é um dos primeiros a fazer a crítica de Hegel. E ele vai fazer a crítica de Hegel no debate da religião. E aí, então, ele vai escrever o livro A Essência do Cristianismo, que foi o livro aí que foi uma bomba na cabeça dos jovenzinhos, do Engels, do Marx, os jovens hegelianos todos acharam maravilhoso, porque ele vai fazer, de fato, a crítica da religião nesse sentido que o Marx explica aqui, né? De ver na religião, então, em Deus, né? Uma projeção das qualidades e valores humanos. Então, o ser humano é que cria Deus e que cria a religião. Então, ele joga para Deus e para a religião todos aqueles sentimentos, valores, as melhores coisas que a gente tem. Então, né, aquilo que a gente é de melhor está lá em Deus, está lá na religião e não em nós. Então, essa seria um princípio de alienação, de você não enxergar em si aquilo que se é, mas jogar para outro, exteriorizar, jogar para fora, né? E aí você joga para fora e essa coisa cria uma autonomia e cria poder em cima de ti. Começa a mandar em você. Quer dizer, na verdade, isso que você projetou toma uma autonomia na vida real e começa a te jogar um monte de regras. O que fazer, o que não fazer, né? Como se comportar, como que é o poder na sociedade. A Séfora trouxe, né? Quer dizer, de fato, essa religião alienada, né? Essa religião alienada, ela dá bases de justificativa para a estrutura de poder na sociedade, né? Então, essa religião, essa igreja, ela não serviria a interesses das pessoas, de emancipação das pessoas, mas interesses aí de domínio das pessoas. As pessoas estariam sob domínio, né? Então, por isso, aqui há um momento em que essa religião ela aparece realmente como algo negativo, algo a ser combatido, algo que tem que ser suprimido, porque ela seria um primeiro pilar dessa alienação humana, dessa opressão. Só que ele vê isso já dentro dessa lógica dúbia, quer dizer, dúbia assim, né? A gente pode chamar de dialética também. Porque se ao mesmo tempo ela dá essa ilusão, ela também nos ajuda, nos alivia nos momentos de opressão, nos momentos em que a coisa está pesada, está difícil viver. Viver não é fácil, né? Muito sofrimento, muita coisa, tá? E aí você tem um certo alívio. E aí ele vai usar a expressão, né, do ópio do povo, que ficou famosa, e aí tem um monte de gente que faz super análises em torno do ópio,
porque não é uma expressão única, assim. Marx é que tirou da cachola chamar alguma coisa de ópio do povo, né? No Gliera a gente já fez alguns debates, né? Tem um texto do Michel Levy, Religião, Ópio do Povo, né? Que ele contextualiza ali, faz toda uma análise sobre essa expressão. Mas eu acho que foi num texto que a gente discutiu sobre o Gramsci, a questão religiosa, o pessoal do Lier talvez lembre, com Portelli. Lembra, Céfora, também? Não lembra, não? Porque você comentou isso, então, inclusive, na reunião. Que esse tipo de expressão, ópio do povo, era algo que era utilizado, que tinha sido utilizado por um literato para falar sobre jogos na Alemanha. Então, assim, como o ópio era uma droga que estava ali na moda nos anos 19, lembrando da guerra do ópio da Inglaterra com a China, né? Tinha muitas casas de ópio, as pessoas iam lá fumar ópio para viajar. O ópio também era utilizado, às vezes, como narcótico para tratamento médico. Então, era, vamos dizer, um remédio ali do momento, né? E droga, e também viciava muito. Então, era uma expressão mais ou menos corrente ali. E aqui ele vai usar nesse sentido, né? De entorpecimento. E fazer todo esse jogo aí que o Marne falou, que comentou, né? Quer dizer, você inverte as coisas de tal forma que a gente perde ali o sentido, de fato, de como é que se dá a relação. Quer dizer, você não consegue se emancipar dessa relação. E aí tem uma frasezinha. Ô, Laura, depois eu vou ver aqui aquilo que você botou aqui, viu? Você falou várias coisas para a gente poder acompanhar, se você não puder falar. Deixa eu achar aqui no texto, que é na sequência do raciocínio dele, está falando da miséria religiosa, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Então aqui é sempre quer dizer, a nossa brecha camponesa, né, para usar metodologicamente essa questão a partir do materialismo histórico. Por quê? Porque a gente sabe que as religiões organizadas, as diferentes filosofias religiosas, elas podem servir tanto, né, para exprimir tudo aquilo que está de péssimo na sociedade, mas também como para protestar contra essa miséria na sociedade, né? Então como é que é a expressão, gente? Justificação, não é justificação, e rebelião? Como é que é? A gente vive falando isso? Legitimação e o contrário de legitimação. Vocês sabem o que é. Mas eu não lembro, vocês também não lembram. Peraí. Voltando aqui. Então, a supressão, o Aferbund aqui, que é no processo da dialética, né? Então, tese, antítese, síntese, aqui é o engendramento, né? É o Aferbund aqui, da religião como felicidade ilusória do povo, é a exigência de sua felicidade real. A exigência de que abandone as ilusões acerca de uma condição, é a exigência de que abandone uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do Vale de Lágrimas, cuja auréola é a religião. A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões. A crítica. Então, essa crítica da religião. Quer dizer, você buscar e fazer a crítica radical, pegando a coisa pela raiz, né, como ele vai dizer. Não para que o homem suporte grilhões desprovidos de fantasias ou consolo. Então, aí vem um outro aporte. Quer dizer, essa supressão, ela não é para tirar da gente essa alegria de ter a sua religião, talvez, ou de ter aí a sua, né, no caso aqui na perspectiva dele, porque ele de fato ele era ateu, né? Ele não era um cara religioso. No mínimo ele foi ali na juventude teve um agnosticismo ali, né? Mas nunca foi religioso, né? Mas que se desvencilhe deles e a flor viva desabroche. Então há algo aí dessa emancipação humana, que aí talvez a gente pode avaliar o quanto que ainda está na pegada do Feuerbach ou não, porque o Feuerbach, a crítica da religião dele, ele ainda faz uma passagem ali, né, da gente pensar que a gente pode criar quase que uma religião humanizada. É quase como se Feuerbach estivesse dizendo, olha, veja só, se todos esses valores que a gente joga para Deus, para a religião, são as coisas mais legais da gente, por que a gente não vive essas coisas legais entre nós, né? Por que a gente não
cultiva esses valores humanos e entenda que são humanos, né, que fazem parte da gente. Né? Então, a crítica da religião desengana o homem a fim de que ele pensa, haja, configure a sua realidade como um homem desenganado, que ele chegou à razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, em torno do seu verdadeiro sol. A religião é apenas o sol imaginário que gira em volta do homem, enquanto ele não gira em torno de si mesmo. Então, tem um negócio aqui que é isso, né? Nessa pegada do Feuerbach é profundamente humanista, né? Então, você joga realmente para o humano, né? Nesse caso aí seria bastante antropológico, né? Ou antropocêntrico, né? E coloca para os seres humanos a tarefa histórica, e aí, né, vem a parte seguinte, né? De fazer a crítica dessa sua realidade puxando para o concreto, né? Então, quer dizer, é como se assim, bem, a crítica da religião foi feita, e ela foi o princípio de toda a crítica. Então, se nós podemos criticar a religião, que seria o mais sagrado, Deus, né? Cutucar aquilo tudo ali e desconstruir, e as coisas à nossa volta, né? Estado, a sociedade, né? Direito, a política. Então, seria a tarefa fazer essa crítica, né? Às coisas da Terra. Enfim, viajei um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que Laurinha falou. Quando ele diz a supressão da religião, então, é exatamente essa parte, né, Laura? Me trouxe a reflexão do domínio da religião tanto quanto da sociedade, até mesmo a imposição da religião no próprio conceito de felicidade. Para ser feliz tem que ter um bom casamento, bom salário, propriedade, ascendência estrutural. Trazendo a ideia moralista e conservadora, muitas vezes colocando a alienação no sentido da aceitação, por exemplo, dizendo que certas raças são superiores que Deus quis. Se uma pessoa trabalhar, ela tem que aceitar essa condição, essa exploração, até agradecer, porque o trabalho vai fazer essa felicidade. Pois é, a gente usa, né, o discurso religioso para encobrir uma série de relações que são relações complicadas, né? Para dizer o mínimo, né? Como são realmente relações de opressão. Comentários, meu povo? Vocês não estão cansados não, né? Porque nem tem uma hora aqui que a gente está conversando. Nem deu uma hora aqui direito. Fala mais. Porque é claro que parece assim, ele falou da religião aqui no começo, tá bom. E aí não precisa mais muito aqui o resto do texto, né? Ele, quer dizer, vira e mexe, ele está usando ainda a religião, às vezes como metáfora. Ele usa muitas expressões que remetem ao universo religioso para fazer comentários, às vezes comentários críticos. E isso em outras obras dele também tem bastante, né? Essa coisa de você ver ali na religião ainda esse contraponto, né? Mas tem ali umas passagens ainda nesse texto que ele vai mencionar o Lutero e o protestantismo, né? Onde que tá? Cadê? Quem achar, fala a página. Página 152, professora. Muito obrigada. Isso. Vai falar da reforma. Na reforma. Mesmo historicamente, a emancipação teórica possui importância especificamente prática para a Alemanha, né? Aí ele está fazendo a crítica da Alemanha, né? Falando, é a gente aqui com o nosso cabeção. Veja a nossa revolução, inclusive, o que nós fizemos de mais revolucionário foi uma reforma teológica, né? Um negócio filosófico. Assim como outrora a revolução começou no cérebro de um monge, agora ela começou no cérebro do filósofo. Então, sem dúvida, Lutero venceu a servidão por devoção, porque pôs no seu lugar a servidão por convicção. Isso é muito interessante. Quem vai fazer aí mais estudos aí em torno do protestantismo, a gente vai fazer o debate aqui, é o Engels, né? O Wellington vai puxar essa discussão da guerra camponesa na Alemanha. Quebrou a fé na autoridade porque restaurou a autoridade na fé. Transformou os padres em leigos, transformando os leigos em padres. Libertou o homem da religiosidade exterior, fazendo da religiosidade o homem interior. Libertou o corpo dos grilhões, prendendo com grilhões o coração. O texto é muito bonito, né?
muito poético mesmo. É um dos melhores dele. E aí? O que mais? Porque eu tinha comentado antes que talvez pra gente. Então tem assim, uma razão, porque é óbvio que eu escolhi esse texto pra gente comentar em torno da questão do óbito do povo, né? Porque já que é a frase mais famosa aí, né? Quando você vai pensar a Marx e religião, o pessoal sempre vai lembrar disso, sempre vão jogar na cara, né? Porque, quer dizer, como é que você vai usar Marx para trabalhar com religião se para Marx religião é ópio, religião é desgraça, religião é opressão, é ilusão, é tudo de ruim, né? E aí os marxistas vão ter que fazer todo aí o jogo, né? Da discussão, falar, veja, dialética, meu povo, a religião pode ser isso, mas também pode ser aquilo. A questão é que talvez para a gente, historiadores ou não, né, e no caso as meninas psicólogas, ainda mais que você vai trabalhar psicologia clínica, e lógico, não vai ficar desconstruindo a religião de ninguém, né? A questão não é essa. Tirar a fé, fazer as pessoas deixarem de acreditar, né, no que quiser acreditar. Mas é jogar realmente para o concreto da história e pensar o que é essa religião e como que ela está comprometida concretamente na história, naquilo que ela de fato faz. E aí eu não sei se tem um limite, gente. Assim, é uma coisa que eu fico me perguntando, né? E aí eu acho que o nosso grupo pode funcionar também um pouco para a gente avançar um pouquinho em algumas reflexões. Inclusive que é uma reflexão pessoal que eu faço, né? Porque se eu não estou interessada em fazer um debate da teologia, no sentido do que as pessoas acreditam ou não, se existe ou se não existe, Deus, qualquer outra transcendência, né, que seja da mais abstrata possível, no budismo, em outras filosofias ou não, e aí a gente se salva nessa, vamos dizer, no nosso território, né? Então, veja, eu só vou trabalhar aqui com o concreto da história, não estou indo para além disso, né? Então, não tenho nada a declarar sobre. Mas quando a gente pega a teologia, as ideias, as concepções, a cosmogonia, a cosmovisão, a mitologia, o pensamento religioso em si, né? Aquilo que a religião diz em si, a gente consegue fazer a crítica dela relacionando esse pensamento com o contexto de desenvolvimento dele. Então, no final das contas, esse pensamento ele está refletindo, ele é o quê? Ele é por si mesmo ou ele de fato é reflexo? Uma provocação que eu estou lançando aqui. Porque o que a gente quer fugir é exatamente da teoria do reflexo, dizer que as religiões é reflexo da luta de classe, né? Fazer aquela análise crua, assim. Tipo, não, a igreja ali, você tem ali proletários e burgueses lutando entre si dentro das igrejas. Né? Tem diferentes interesses de classe ali dentro das igrejas, dentro das religiões. Tem. Mas em termos de pensamento, desenvolvimento. Porque deixa eu dar um exemplo aqui, talvez para ficar mais claro, né, do que eu estou pensando. Eu não sei, gente, eu estou especulando. Quando você pega, por exemplo, brahmanismo, hinduísmo, filosofia do yoga, a minha não está aqui. A minha podia estar aqui para poder falar. Quando você pensa no que aquelas filosofias dizem, regras de comportamento, tabus alimentares, formas de rituais que você vai realizar para determinadas coisas, isso tem que acontecer concretamente no lugar, na comunidade ali. E muitas dessas regras de tabus alimentares estavam distintos por castas. Então, por exemplo, na religião, quem vai chegar a ser Brahmani é alguém de uma casta X. Não está aberto para outros. Como aqui no Brasil, quem chegava a ser padre eram pessoas com sangue limpo. Não era para todos. É claro que essas coisas foram mudando. Hoje eu não sei se na Índia alguém pode ser Brahmani independente da sua casta. Hoje nós sabemos que dá para ser padre independente, né, da chamada pureza de sangue. Isso caiu. Mas vejam o que eu estou dizendo aqui, né? Como é que você distingue isso?
Na teologia, por exemplo, os católicos dizem, né? São Pedro, quando Jesus deu para ele a chave do céu, tudo que você ligar na terra, ligará no céu. Tudo que você desligar na terra, desliga no céu. Já viram essa expressão? São Pedro? Vocês não sabiam que São Pedro é o dono da chave do céu, né? Então, é por isso. Tudo que ele abre aqui, abre lá. Fechou aqui, fechou lá. Fala, Marne. Professora, as duas chaves no brasão do papado tem esse significado, não é? Se não me engano. Sim, Adorável exatamente. Da chave de São Pedro. Por isso que quando o Papa fala herege, vai para o inferno, o católico vai mesmo? Se fechou a porta do céu para ti, ferrou. É ele que determina. Ele é a mediação. A igreja, ela é a mediadora, né? Então, por isso que dizem que ela é o único caminho para a salvação. Porque você tem que passar por ela para poder ser salvo. Então, vejam, esse é um tipo de pensamento filosófico que é o quê? É doutrina. Para alguns é dogma. E aí você chega lá como historiador ou crítico da religião e vai falar, cara, isso aqui é disputa de determinados grupos ali naquele momento. E aí dá tilt, né? Mas o que eu estou querendo dizer para isso? Estou dizendo que a gente está num processo de que há um caminho ali que é bem... há um tênue, né? Quer dizer, até onde eu vou com essa crítica, como é que eu faço ela? Porque eu estou entendendo, e aí isso é uma coisa para o debate aqui nosso, entendeu? Que, inclusive, para aqueles que vão falar assim, não, eu vou usar materialismo histórico dialético para fazer minha pesquisa. Eu estou entendendo que há um limite da crítica, talvez, que eu coloque na minha pesquisa. Eu não sei até onde eu vou com essa crítica. Às vezes eu fico pensando nisso. Porque se eu avançar muito nessa crítica, eu desconstruo todo aquele meu objeto. Ele foi pro belelé. E aí muitas pessoas vão ficar bravas comigo. E aí eu fico pensando, professor, está sendo covarde, professor. Que é isso? O historiador tinha que se preocupar nisso. Eu não sei se, por exemplo, um weberiano teria esse problema. Eu acho que não. Acho que um weberiano teria esse problema. De achar que está indo muito longe na crítica. Enfim, gente, viajei, mas é para isso que serve. Né? Pois é, sim. É Jesus, você tem que aceitar Jesus, né? A Jaine está falando aqui. Mas aí que está, o Jesus, ele é apresentado dentro de uma doutrina, né? De interpretação bíblica, de quem foi o Jesus, onde ele viveu, como foi a vida dele, o sentido da pregação que Jesus passou. Quer dizer, os registros que nós temos antigos da Bíblia, né? E aí das diferentes compilações da Bíblia a respeito da prática, da vida do Jesus, quem ele foi, como ele viveu, o que ele pregava, a mensagem que ele anunciava, isso é passado para as pessoas via comunidade religiosa, né? Então, lá na igreja, o pastor, o padre, ele vai dizer, olha, você assumiu Jesus, você aceita Jesus como Salvador, então você tem que se comportar assim, 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 assim. Né? Você tem que assumir uma certa ética. Você, para dizer que é cristão, você tem que assumir a ética cristã, você tem que se comportar como cristão. Aí é uma disputa em como você se comporta como cristão. Porque um padre que aparece segurando uma metralhadora do lado do Olavo de Carvalho e se diz cristão, católico, eu tenho um problema de enxergar nele um cristão. Ou enxergar nele a mensagem, qualquer mensagem evangélica, né? Mas a gente lida com realidade concreta, esse cristão concreto, real que eu tenho aqui na minha frente, né? Enfim. Comentários, gente, não arreguem não, vai. Falem mais do texto, porque a gente deu uma fugida do texto, né, também. E tem mais aí comentários em torno do texto para fazer? Diga, filho. Não é bem do texto, mas essa última parte da fala da história está complicado nesse sentido, porque é assim. Tá cortando, Marlon. Dá para ouvir agora? Agora sim. Até que eu acho complicado nesse sentido do que a gente tem assim, esse ideal do cristão a partir da imagem de Jesus, né, da paz e tal,
porque a gente sabe que na própria religião não é só o Novo Testamento que é levado em consideração. Então, assim, ao mesmo tempo que tem a pregação do Filho de Deus da paz, mas também tem espaço para o beligerante ali, né? Pois Pegando é. outros livros. Aí, tipo, é uma coisa que é meio ambígua mesmo. Vai ter, mas também vai ter para esse daqui também. Tem espaço para todo mundo. Aí a coisa piora ainda mais, se torna mais complexo. Sim, porque as interpretações vão variar. Você pode pegar o Jesus virado, né? O dia que ele pegou lá e expulsou os vendilhões no templo, as chicotadas, né? Ele estava bem, bem bravo, né? Dizem, né? Tava bem bravo aquele dia. Mas não, tem essa coisa do Antigo Testamento que influencia, né? E o foco que as comunidades religiosas vão dar num ou no outro. Mas quem estuda cristianismo antigo, chamado cristianismo primitivo, que inclusive o Engels, a gente vai ler um texto do Engels sobre o cristianismo primitivo, fazendo lá a exegese daqueles textos mais antigos, do que tinha sobrado lá, da tradução dos textos, né? E interpretando os evangelhos lá. Naquele cristianismo primitivo você já tinha elementos assim de uma certa violência religiosa em relação a outros, a depender, porque, claro, dependendo do texto e quando a comunidade escreveu, ou a pessoa que escreveu ali em nome da comunidade, você estava naquela situação lá em Israel, sob domínio romano, né? Então você está lutando contra o invasor imperialista ainda, né? Você tem ali uma disputa política concreta dessas comunidades cristãs, que, dependendo dos lugares, estão sendo perseguidas. Né? Esses cristãos também estão sendo perseguidos, não é que eles estão de boa sempre, né? Então vejam que você vai construindo ao longo do tempo toda uma tradição e uma leitura desse evangelho, do que seria essa mensagem aí que ficou na comunidade dos apóstolos, que recebeu como herança, como legado, e que já está permeada dessa história concreta nessas diferentes temporalidades, né? E aí a gente chega aqui no século XXI e relê e retoma isso, ressignifica e reinterpreta também a partir dessas necessidades, aí vira um negócio. Levantar as mãozinhas aqui na fila, primeiro Pedro, depois Marcelo. A respeito dessa leitura do cristianismo, né? O Marx lá para frente ele vai citar as guerras camponesas. Aí, se a gente for ver, a guerra camponesa era um bando de cristão lá, com o padre lá, tinha um caráter religioso, e depois no texto, né, o Marx bota a culpa da derrota da Revolução Camponesa na teologia. E se a gente for ver o Lutero, ele apoia o Estado, a monarquia, ele fica contra a Revolução, né? Aí a gente tem em jogo aí duas visões de como seria a religião, o que seria Jesus, o que seria o cristianismo. Porque o padre que está lá, eu não lembro se ele era protestante ou se ele era católico. Não, o Mas Thomas Müntzer era protestante também, e ele era contra o era? Lutero. Quem estava na Sim. liderança Aí, dos camponeses. pronto, aí nesse quesito, né, dentro do protestantismo, dentro dessa vertente do cristianismo, a gente vê duas visões completamente opostas. Pois é, aí que tá, né? Mas fala, Marcelo, eu já tô me empolgando demais. Bem, deixa eu fazer aqui uma confidência. Quando, um tempo atrás, antes da pandemia, eu fui com um colega meu para ver uma reunião do LIE que era aberta, né? O professor Pedro e a professora Edinéia, né? Até, não sei se a senhora lembra, professor, quando eu lhe apresentei, tinha feito um projeto para a seleção do mestrado, e eu tinha uma concepção de quem estudava história da religião e não estudava pelo viés marxista. Eu achava que ia ver qualquer coisa, menos uma concepção marxista dentro do viés, e a senhora trabalhando essa relação. Tentando, pelo menos. Tentando, né? Mas o ponto seria o seguinte: dentro desses primeiros pensamentos do Marx, quando ele trabalha em si a questão da religião, que a gente talvez veja como religião oficial,
religião do Estado, né? Não na essência dos seus ensinamentos, partindo do cristianismo, mas talvez cada religião, se fosse sendo feito um estudo ou refletisse, teria concepções diferentes, né, de sua formação, mas como ela se apresenta dentro do Estado, como as pessoas agem por intermédio dessa religião. Quando a gente vê, quando a gente diz, pensa em estudar e ter como metodologia o materialismo histórico, talvez a gente pense como a religião, como as pessoas se influenciam pela essa religião do Estado. Porque se a gente for trabalhar, isso é um pensamento meu, uma concepção, talvez, uma reflexão. Se a gente for trabalhar a religião em si, com o método materialismo histórico, ela sempre vai estar ligada a uma questão de alienação, de uma questão de entorpecimento das massas, né, para facilitar essa dominação, uma promessa de vida pós-morte, uma promessa ser uma coisa idealista. Aí o que eu penso seria o seguinte, quando a gente trabalhar a religião em si, a gente não trabalhar como as pessoas se influenciam dessa religião. Por exemplo, deixa eu ver se eu não estou complicando. Se a gente pegar, por exemplo, um viés da teologia da libertação, que é do mesmo cristianismo e até certo ponto foi foi pensada para barrar o marxismo e acabou se confundindo porque as práticas que eram feitas, eram tidas, eram práticas ou concepções, pensamentos que se alinhavam. Foi pensada para combater, mas chegou um ponto que elas se alinhavam porque tinham uma visão parecida, né? Então, esses limites, essas fronteiras para, como a senhora disse, estudar sem desconstruir, porque aí a gente pode pegar, por exemplo, a fé do Romeiro que sai daqui, por exemplo, de União dos Palmares a Juazeiro, ali atrás de Padrinho Cícero. A fé popular, né? Ou a fé em si, na sua essência, ou os ensinamentos de Cristo. Tem uma frase que eu acho interessante que eu vi no livro, numa entrevista do Gandhi, que diz, eu sou muito simpático ao Cristo de vocês, mas não sou os cristãos. Né? Então, essa separação... O fã-clube é que atrapalha, né? Exatamente. Então, logo no princípio, quando pensa em estudar religião e o método do materialismo, poxa, aí diz, vai quebrar a cabeça, vai abrir trincheira para todos os lados. Mas aí que tá, Marcelo, porque a gente está falando isso, eu estou indo no limite, né? Quer dizer, veja, o limite da crítica. Se você vai à crítica e vai às últimas consequências da crítica, você desconstrói tudo. Você desconstrói o pensamento mais abstrato, dos valores religiosos, etc, etc. Mas a questão é que essa religião concreta histórica, ela nem sempre ela é alienação, como você bem lembrou. Ela pode servir como um elemento de emancipação humana também, naquilo que o Marx talvez projetasse como, né, a mudança das estruturas da sociedade. Quer dizer, a gente estava falando um pouco antes aqui, o Pedro lembrou a gente estava falando das guerras camponesas. Você tem ali duas visões de protestantismo. Você tem o protestantismo de Lutero, mas você tem o protestantismo de Thomas Müntzer. E o Thomas Müntzer, ele estava junto com os camponeses fazendo a luta, a guerra contra os senhores, né? Buscando que aqueles camponeses, né, saíssem ali várias questões em torno da servidão e tal. A teologia da libertação, em nome da fé, em nome de uma
de um entendimento do que é o reino de Deus e como deve ser a construção do reino de Deus na Terra, vai fazer as lutas políticas, populares, sociais, para que esse reino de terra se concretize aqui. Então aí você chega, né, na dialética entre esses elementos. Quer dizer, religião é alienação ou não é? Ela pode ser e pode não ser, depende do que estamos falando. Ela tanto pode funcionar como elemento de legitimação da ordem, como elemento de questionamento e de supressão da ordem social. Então, quer dizer, então o problema é a religião. Veja, o Marx ele sai do campo da religião. Ele fala, não, gente, o problema não é, vamos puxa do céu para a terra. É as estruturas sociais, é a classe, né? É a situação de opressão. Aqui ele ainda não chegou no ponto de fazer o debate da crítica da economia política, que aí como é que chama? A anatomia dessa sociedade burguesa, né? É através da crítica da economia política é que seria o cerne aí, o centro da cebola, né? O cerne do problema, dessas estruturas que reproduzem a opressão. Então a religião ela seria no nível da aparência ainda, né? Mas aí é que é a questão, né? Eu acho que talvez aí a gente chega no começo do debate aqui, quando a gente estava falando um negócio entre idealismo e materialismo, e a Séfora colocou, né? Mas como é que é aí a ideia ou é o material? Porque a religião também ela está dentro desse processo dialético nosso. A gente cria a religião cria a gente. Então, se eu joguei para o alto valores, coisas positivas que a gente no ser humano tem, mas que parece que isso não se concretiza plenamente. E aí a gente sabe, né? O grande problema da nossa humanidade, a nossa condição humana é a morte. Toda religião lida com a morte. Não tem religião que não tenha algo a dizer a respeito da morte. Nem que seja para dizer, morreu, gente, acabou, né? Mas vai alguma coisa. Então, se a gente joga para fora de nós essas coisas que a gente não dá conta, que é demais, que pesa pra caramba, essas coisas elas retornam filtradas, analisadas, mas é um processo humano, né? Quer dizer, que eu estou assumindo o pressuposto de que é um processo humano. A crença, ela faz com que de repente você fala não. Há um limite para a razão humana, há um limite para o material. Ou há ainda muita coisa do mundo material que nós não entendemos e não sabemos. E aí algumas tradições religiosas, inclusive, né, nesse kardecismo, né, procurou romper essa barreira, né? Quer dizer, o mundo espiritual ele está aqui no nosso meio, é que a gente não tem os instrumentos psíquicos ou biológicos para fazer essa leitura, né? Pegar os sinais, captar os sinais aí dessa questão. E aí é interessante no kardecismo como tem muitos físicos que são espíritas, né? Eu conheço vários. Assim. Então, Inclusive, eles tentam tirar a ideia do sobrenatural, né? Eles dizem que o mundo espiritual ele é natural. A gente é que ainda não aprendeu a lidar com eles, mas eles tentam tirar essa ideia do sobrenatural como se fosse uma coisa só. A vida e a morte como se fosse uma coisa só. Pois é, e é uma concepção que também está em algumas matrizes africanas. No universo africano, no universo indígena, né? Dessa aproximação entre essas realidades, esses planos de realidade diferentes. Então aí veja que aí a gente já está com outro vocabulário, né? Com outros signos, com outros sentidos e significados. Porque no mundo ocidental e nesse mundo do judeu-cristianismo, a distinção entre mundo material e mundo espiritual é muito maior, né? Então, é claro que na tradição cristã, o espiritismo kardecista puxa da tradição cristã, mas no geral essa distinção entre mundo material e espiritual está muito dada. Então vejam, aí eu acho que tem uma questão aí também que no nosso trabalho a gente pode ir avaliando, porque no concreto da história essas religiões elas vão funcionar de maneiras variadas nesse sentido, né? Então e não é, né? É dialético ainda.
Pode ser alienação, pode não ser. Agora, a crítica da alienação também ela é um outro babado forte. Né? Estava lendo o livro do Mesaro, gente, Teoria da Alienação em Marx. Nossa, quase terminei. Também dá trabalho. Mais comentários, a gente está chegando aí no nosso teto, mas talvez para fechar um pouquinho mais, vocês acham que esgotou? Como o primeiro dia, acho que até rendeu bastante, né? Estou orgulhosa de nós, percebi que a gente trabalhamos honestamente aí. Deixa eu só puxar aqui uma última citação que eu acho linda também nesse texto, que é a das armas da crítica, né? Lindo, as armas da crítica. Deixa eu achar aqui. Qual é a página? Quem é bom de achar a página? Pedro, acha a página aí da arma da crítica. Eu estou com 2 referências diferentes aqui de páginas. Crítica da filosofia. Na 151. Muito obrigada. Isso, o que ele está falando. Pergunta-se, né? Pode a Alemanha chegar a uma praxis, né? A altura dos princípios, quer dizer, a uma revolução que ela elevará não só ao nível oficial das nações modernas, mas a estatura humana que será o futuro imediato dessas nações. Essa pergunta retórica aqui do Marx, não tão retórica, porque ele está no debate aí com a galera dele, mas para nós, eu acho que nesse momento de Brasil, né, a gente se pergunta o quanto a gente vai conseguir segurar a onda do fascismo, e mesmo com a vitória, talvez, aí, do candidato que está no espectro democrático, né, a gente vai ainda lidar com todas as contradições que a gente está carregando aí nesses tempos, né? E aí eu acho que desse exercício que a gente está fazendo, afinar essa arma da crítica nossa, quer dizer, você ver que nós temos a capacidade nesse nosso pensamento, nossa reflexão, nosso estudo, nosso debate coletivo, de ir melhorando aí as nossas capacidades de lidar com essas realidades, né? Então, a arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma. O poder material tem que ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também se torna força material quando se apodera das massas. Então, a teoria é capaz de se apoderar das massas, tão logo demonstra ad hominem, e demonstra ad hominem, tão logo se torna radical. Ser radical é agarrar a coisa pela raiz. Mas a raiz para o homem é o próprio homem. Para a humanidade, né? Para nós, homens e mulheres. Somos nós mesmos, a gente precisa agarrar. A prova evidente do radicalismo da teoria alemã, portanto, de sua energia prática, é o fato dela partir da superação positiva da religião. A crítica da religião tem seu fim com a doutrina de que o homem é o ser supremo para o homem, portanto, para o imperativo categórico de subverter todas as relações em que o homem é o ser humilhado, escravizado, abandonado, desprezível. São essas relações que a gente precisa subverter. Essas relações que nos diminuem, né? Que nos fazem aí oprimidos, né? E nesse caso alienados, né? Da exploração que é feita da nossa força de trabalho. Relações que não podem ser mais bem retratadas do que pela exclamação de um francês acerca de um projeto de imposto sobre o cães. Pobre cães, querem vos tratar como homens. Nesse caso, nós humanos estamos sendo tratados tão mal que nem os animais teriam sendo tão maltratados. Mas, tirando aí as provocações do Carlão, aí, eu acho que o interesse em torno do debate do marxismo vem muito isso, por conta da que a gente tem vivido, né? Não sei se vocês pensam assim. Eu acho que eu percebi o quanto que eu fui voraz em busca do debate do marxismo, depois que estourou a pandemia, porque eu estava me vendo totalmente despreparada e desorientada para entender o que estava acontecendo. Na verdade, desde o golpe de 2016, né? Já foi aquele turbilhão todo, 2018 foi uma desgraceira, mas aí 2020 o negócio explodiu, assim.
Eu pensei, não, eu estou despreparada demais para entender o que está se passando ou o que fazer. O que fazer, né? Como nos movimentar, como nos organizar. E aí isso meio que puxou muito, né? Pois é, Aninha. É nóis que fez isso. Fala, meu bem. É muito sobre isso mesmo, professora. Principalmente depois do golpe e de quando o Bolsonaro foi eleito, que tudo começou a andar para trás. Que eu vi as coisas acontecendo e eu sentia que tinha algo errado, que não era para ser dessa forma, mas eu não conseguia explicar nem para mim mesma, quanto mais para as outras pessoas que vinham falar comigo pedindo ajuda, explicação, porque eu sempre fui interessada nessas áreas de política e história. E eu ficava perdida, dizendo, meu Deus, eu sei que está errado, que não era para ser assim, mas por que que está errado? Por que que está acontecendo isso? E como que sai disso? Como que a gente melhora? Por isso que eu estou procurando muito, não só sobre o marxismo, né, mas principalmente sobre ele, para eu poder não só ficar claro isso na minha cabeça, como quando vierem falar comigo, dizer, não era para ser assim, pode ser dessa forma, pode ser de outra forma. Obrigada, Flor. É nóis. Estamos aí tentando, né? Juntos a gente consegue. Sozinho é que não rola. Sozinho não dá de jeito nenhum. A gente se estrumbica só. Então tá bom, então. Vamos só encaminhar aí a nossa próxima tarefa. Na semana, outra semana, dia 12, então, vai ser uma sexta-feira. A gente vai fazer online ainda, nesse esqueminha nosso. E aí a gente vai ler, é bem pequenininho. Dentro do Ideologia Alemã, nós temos as teses sobre Feuerbach, que são aquelas 11 teses, são frases, assim, que o Marx faz já na crítica do Feuerbach. Se aqui nesse texto de hoje Feuerbach foi amigo do Tate, que ajudou ele na crítica ao Hegel, aqui ele já está achando que Feuerbach também tem muitos limites, né? E aí já faz a crítica dele de Feuerbach. Então vai ajudando a gente a ir amarrando os pontinhos no entendimento desse desenvolvimento do pensamento do Marx e como que a gente pode se aproveitar dele para as nossas questões. Aí eu vou mandar separado, mas assim, já tem um livro lá no Drive. São 2 folhinhas só, viu? 3 folhinhas, pode dizer. Okay. Eu vou mandar depois lá separado, mas quem tiver já curiosidade, quiser já adiantar a leitura, tá lá no Ideologia Alemã, na página 533 a 535, tá bom? Se puderem, quem tiver condições aí, dá uma sapiada lá na internet, a gente tem muitos videozinhos legais que explicam, né? Principalmente lá na Boitempo, o pessoal já tem um material substancioso de especialistas em torno das obras. E aí, para esse dia da ideologia alemã, ninguém está de mediador. Alguém quer se dispor? Ficar de mediador? Para puxar o debate? Estou olhando para a Marne agora, mas posso olhar para a Vanessa, né? O pessoal que está com a câmera desligada, né? Faz de egípcio. Rafael, chegou depois. Tudo bem, Rafael? Tá aí? Não sei. E aí, Marne Garrido? Que tal? É para quando? Sexta, essa agora? 12, dia 12. Só puxar a conversa, animar o povo. Pode chegar e falar, gente, esse texto aqui não entendi nada não, vamos lá. Não tem problema não. Precisa assim, chegar fazer basicamente o que Marne fez hoje, né? Que o Marne está puxando várias coisas. Só puxar os fios. Pode ser. Você? Beleza. Então já temos aí mediador. Então tá combinado, pessoal. Mais alguma coisa? Não? Então parabéns pra nós. Estou muito feliz, muito orgulhosa. De fato, assim, eu estava muito com medo de ficar aqui sozinha. Então, ainda bem que chegou Cefra, logo chegou Pedro, assim, vocês foram chegando, eu pensei, o pessoal já vai arregar.
Professora, tira o print para registrar esse momento. Ah, Primeira boa reunião. ideia! Abram as câmeras aí, então. Não vai ficar só as bolinhas. Peraí, professora, que o meu notebook descarregou, aí o celular que é um café. Não vou abrir. Pintei o cabelo aí. Precisa não. Aí, muito bem. Então, 1, 2 e... Perfeito, vou fazer mais um para segurar. Aí, beleza. Nossa, eu nem divulguei lá no Instagram, sabe? Porque eu fiquei com medo de aparecer troll. Pensei, gente, eu vou divulgar isso no Instagram, vai me aparecer aqui uns fachos. É melhor ficar na baixa aí. A hora não tá boa para isso mesmo, não, professor. O negócio tá meio tenso, né? Perigoso. Né? Falou, querido. Então, bom Muito dia. bom voltar. Boa tarde a todos. Nos vemos em breve. Fiquem bem. Até logo.